Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar alguns comportamentos que, se seu gato apresenta, com certeza ele foi separado cedo da sua mãe. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, infelizmente, muitos gatos, quase a maioria, né, eles são separados muito cedo da sua mãe. É muito raro um gato ficar ali em torno de 4 meses ao lado da sua mãe. O mínimo que um gato precisa ficar ali, pessoal, é 2 meses, tá? Porque o período para ele desmamar é 2 meses. Se você desmamar um gato antes de 2 meses, muito provavelmente ele vai ter, além de problemas comportamentais, né, ele vai ter muitos problemas de saúde também. Então, o mínimo é 2 meses, geralmente é o tempo que os gatos são adotados, mas o ideal mesmo seria esses gatos serem adotados por volta de 4 meses. Por quê? A janela de socialização dos gatos, de aprendizagem, ela é durante aí, máximo aí, geralmente até 4 meses. Então, durante esse período de 4 meses, a mãe desse gato e também os seus irmãos, eles ensinam muitas coisas. Os gatos, eles não são animais que já nascem sabendo as coisas, né? Muitas das coisas eles podem até nascer, né? Tá ali instaurado geneticamente nele. Mas a mãe também ensina bastante coisa. Então, quando você retira esse gato muito cedo ali de perto dela, esse gato ele pode apresentar diversos problemas, que é os que eu vou falar aqui para você hoje, tá? Se você tem um gato que você adotou da rua, né? Às vezes você viu um filhotinho ali sozinho na rua, você adotou, infelizmente não tem como você saber ali a idade dele, às vezes você pode até fazer um chute, mas se você adotou de alguém, geralmente você já tem uma ideia, né? E muito provavelmente foi por volta de 2 meses. Se você tem um gatinho que você já sabe que você adotou ele muito cedo, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Então, o comportamento número 1 é agressividade. Então você já sabe que os gatos são animais extremamente energéticos, ele tem essa energia de caça, de agressividade instaurada muito bem dentro dele. Então chega um momento da vida quando o seu gato está crescendo, que essa energia ela começa a surgir e o seu gato ele tem a necessidade de colocar ela para fora. Então ele começa a morder a mãe dele, começa a atacar a mãe dele e a mãe dele ensina esse gato a manejar a sua agressividade e a sua energia de caça. Então a mãe ensina isso para ele. Agora, se ele foi separado muito cedo da mãe, ele pode não ter aprendido a manejar sua agressividade. Então pensa naquela criança mimada, que quando você nega as coisas para ela, ela vai lá e fica brava, começa a chorar, começa a te dar soco, começa a te bater, aquela criança mimadona mesmo. Os gatos que foram desmamados muito cedo podem ter esse comportamento igual uma criança mimada. Ou seja, quando ele vai lá, fica miando, querendo comida, querendo que você enche o pó de ração, querendo que você dá um petisco ou algo do tipo, e você não dá, ele vai lá e te morde, ele vai lá e te arranha. Então esse é um sinal claro de um gato que foi separado muito cedo da mãe. Número 2, destrói a casa. Então o gato, quando ele é separado muito cedo da mãe, ele tem um sentimento de solidão. E um gato que se sente solitário, muito provavelmente é um gato que tem uma propensão muito maior a sentir tédio, a não saber o que fazer quando ele está sozinho ali, porque naquela época que ele foi desmamado muito cedo e ficou sozinho, ele tinha uma tristeza muito profunda, ele não gosta de ficar sem fazer nada. Então, um gato que ele sente um tédio muito fácil, ele é um gato que, consequentemente, também vai destruir a sua casa muito mais facilmente, porque o gato ele precisa fazer alguma coisa. Os gatos sempre vão dar um jeito de fazer algo. E se você não fornecer um enriquecimento ambiental correto, brincar com ele e tudo mais, quando você sair de casa e não tiver ninguém ali para ficar com ele, e ele é um gato que já se sente mais solitário naturalmente por ter sido desmamado muito cedo, ele vai destruir a sua casa. Então, se o seu gato, você chega em casa, seu gato, nossa, derrubou as coisas, derrubou planta, quebrou copo, quebrou prato, destruiu o papel higiênico do banheiro inteiro, e ele faz isso constantemente, ou seja, sinais claros de ansiedade de separação, muito provavelmente ele foi retirado muito cedo da mãe dele. Número 3, perda de controle. Isso aqui também é outra coisa que a mãe ensina e também, principalmente, os seus próprios irmãos. Então, perda de controle aqui, que eu tô falando principalmente em relação à brincadeira. Sabe aquele gato que você vai brincar com ele e ele te morde e te arranha? Não por maldade. Você vê que ele não tá fazendo por mal,
mas ele apenas não sabe dosar a força dele. Isso também pode ser um erro seu, que acostumou ele a brincar com sua mão e com seu pé e tudo mais, mas se você vai lá fazer um carinhozinho nele, ele já vira, começa a te arranhar, começa a te morder, como se ele estivesse brincando, mas isso é forte e acaba te machucando, muito provavelmente ele foi separado cedo, porque a mãe e os irmãos dele ensinam ele a dosar a força. Quando ele tá lá brincando com o irmãozinho dele, ou com a mãe dele, e ele morde muito forte, ou ele arranha muito forte, ele é repreendido. Ele aprende que aquela força não pode se utilizar no momento da brincadeira. Agora, se ele não aprendeu isso, ele vai te morder forte e ele vai te arranhar muito forte também. Então também é um sinal, talvez esse aqui seja um dos sinais mais claros, né? O Boris, o gatinho do meu irmão que tá aqui na foto de perfil, a gente sabe já que ele foi desmamado muito cedo, tá? Porque a gente adotou ele muito cedo, porque a mulher tinha adotado, ele era muito hiperativo e a mulher quis passar pra frente e a gente adotou ele assim. E ele brinca dessa forma, muito agressivo, não porque ele é o gatinho mais bonzinho do mundo, só porque ele não aprendeu a dosar a sua força, tá? Número 4, ansiedade e estresse. Então, da mesma forma que a mãe ensina o seu filhote a manejar a sua agressividade e a sua energia de caça, ela também ensina o seu filho a se comportar em momentos de ansiedade e estresse, a lidar com esses momentos. Então, o gato que ele não sabe lidar, chega alguém na casa, tem alguma coisa ali que surgiu, e o gato ele tem um medo muito rápido, ele, já esconde, ele já fica ali todo alerta. Muito provavelmente ele foi separado. Ele não aprendeu a lidar com questões que muitas das vezes é cotidiano e normal. Um barulho normal ali, caiu alguma coisinha. Ou ele ouviu barulho de passo, mesmo sendo você, ele já fica um pouco ali assustado. Esses gatos extremamente assustados, que assustam com qualquer coisa que você já vê que é uma bobeira ali, e ele assusta com essas bobeiras, ele não aprendeu que essas coisas são normais, que elas não apresentam perigo. Por quê? Porque quando ele estava filhote, sem a mãe dele, sem ninguém para confortar ele estava ali com medo, ele é pequenininho, filhotinho, não tem ninguém do lado dele. Aí ele começa a ouvir um som de passo de pessoas que ele não conhece. Imagina a situação que ele estava. Então ele aprendeu a sempre ter uma super reação a qualquer tipo de estímulo, porque é um instinto de sobrevivência para ele, tá? Número 5, sujeira. Sujeira no sentido que eu estou falando aqui é dele ter uma tendência maior a fazer cocô fora da caixa, fazer xixi fora da caixa. Porque por mais que o gato tenha esse instinto inato, quando o gato nasce, se tiver uma caixinha de areia, no momento que ele já tem controle ali da sua bexiga e das suas fezes, ele vai usar aquela caixa sem ninguém ensinar ele. Se você pegar um gato, a mãe deu a luz para ele, e na mesma hora que ela deu a luz, morreu, você pegou esse gato, criou ele vai saber usar a caixa de areia, porque está na genética dele. Mas um gato que foi retirado muito cedo da mãe dele, ele vai ser um gato mais o quê? Inseguro. E a insegurança vai fazer com que ele faça xixi e cocô fora da caixa para ele marcar território, para ele ter esse sentimento de que ele está seguro naquele ambiente, tá? Então, um gato que foi retirado muito cedo da mãe, ele também é um gato que tem uma propensão maior a ter esses problemas comportamentais. Número 6, apego extremo. Então, eu vou dar o exemplo da ETzinha, que é a gatinha que mora com meus pais. Ela foi a última gatinha que nasceu da ninhada. Ela não foi separada muito cedo, tá? Mas esse é um exemplo bom para se dar também. Porque além dele ter sido separado muito cedo, também pode ser essa questão. Então ela foi a última a nascer da ninhada. Ou seja, ela não conseguiu mamar direito. Ela começou a mamar mais tarde do que os outros que nasceram primeiro e, consequentemente, ela foi a mais fraquinha ali. Então, a própria mãe dela e os irmãozinhos faziam uma espécie de bullying com ela, não dava tanta atenção, não brincava muito com ela, ou se brincava de forma muito agressiva. Não porque eles queriam, mas porque eles estavam mais fortes. E ela foi sendo deixada de lado, ficando mais solitária. E quando chega você, adota esse gato e traz ele para dentro de casa, um gato que já foi deixado sozinho, que não conviveu muito tempo com a mãe e com os irmãos, você vai ser, assim, o Deus da vida dele. Então ele vai ficar atrás de você o tempo todo.
porque ele vai ter essa relação, entre aspas, tóxica com você. Ele não quer te perder, ele fica com medo de você sair e nunca mais voltar. Ele tem essa espécie de trauma aí, porque ele foi abandonado pelos irmãos e pela mãe, ou separado muito cedo ali. Então ele não quer te perder também. Então esse gato que ele é separado muito cedo, ele também tem essa tendência maior a ser extremamente apegado com você. Número 7, não se dá bem com outros gatos. Então os irmãos e a mãe dos filhos, ela ensina ele a como se comportar com outros gatos. Então, a manejar sua agressividade, a brincar de uma forma correta. Então, ele sabe conviver com outros gatos quando ele tem essa criação com a mãe dele. Agora, se ele foi separado muito cedo, ele não vai aprender a como conviver corretamente com outros gatos e ele também não vai ter aprendido que outros gatos podem ser benéficos de se ter no mesmo ambiente. Ele sempre vai achar que outros gatos estão competindo, são inimigos dele e não podem ser amigos. Então esses gatos que foram separados muito cedo têm essa tendência a não se darem tão bem com outros gatos no meio ambiente, tá? Número 8, compulsão por se lamber. Então o ato de se lamber, além de ter relação com a higiene, o gato ele também tem um grande prazer ao fazer. Então ele libera hormônios da felicidade ao se lamber. Um gato que foi separado muito cedo da mãe, ele estava ali se sentindo sozinho, solitário. Ele, consequentemente, é um gato um pouco mais inseguro. Ele sente medo muito mais fácil. Então imagina um gatinho sozinho ali na sua casa que você adotou e de noite ele está ali com medo. Ele vai ficar se lambendo, porque talvez seja o único conforto que ele tem ali naquele momento. Então, o gato que ele tem essa compulsão por se lamber muito pode estar relacionado a isso. Isso pode levar à chamada alopecia psicogênica, que é aquele gato que tende a lamber o mesmo local do corpo por várias vezes. Aí ele começa a gerar áreas alopécias, que são áreas sem pelos, tá? Então, tem esse problema também gerado pela retirada muito cedo ali de perto da mãe. Número 9, síndrome de pica. Síndrome de pica, pessoal, é aquela síndrome que o gato ele lambe plástico, ele morde um fiozinho, ele morde sua buchinha de cabelo, ele morde objetos que não são comestíveis, não são nutricionais. E isso é extremamente perigoso, tá? Porque se o gato ele ingerir um corpo estranho ali, ele acabar rompendo um estômago, se estarando ali, pode gerar diversos problemas. A obstrução intestinal é muito grave. E por que o gato tem síndrome de pica? Muito provavelmente ele foi separado muito cedo da mãe. Porque, primeiro, ele não mamou o tempo suficiente, talvez, então ele tem uma desnutrição e o corpo dele mesmo já pede para ele tentar compensar isso comendo essas coisas, mas o corpo dele não sabe que aquilo não é alimentar, então tudo ele fica colocando na boca, na cabecinha dele, tentando suprir essas deficiências nutricionais. Mas outra questão muito importante, ele não teve tempo suficiente para ficar ali na teta da mãe dele mamando. Então ele tem esse reflexo de colocar coisas na boca porque ele não ficou na mãe dele. Então ele vai ficar mordendo buchinha, ele vai ficar mordendo coberta, ele vai ficar mordendo saco plástico, que é um reflexo dessa retirada muito cedo, um reflexo dessa falta de mamar, tá? Então por isso que um gato que foi retirado muito cedo tem uma tendência maior a apresentar síndrome de pica também. Número 10, distúrbio alimentar. Então também no mesmo sentido, um gato que foi separado muito cedo não mamou direito e também pode ter tido uma deficiência nutricional, consequentemente, ele pode ter essa compulsão alimentar de comer muito, desenfreado, ser aquele gato esfomeado demais, porque ele não aprendeu a controlar também a sua fome, não controlar a fome, saber comer, saber quando parar, porque também ele não ficou mamando na mãe dele, ele pode ter sido desmamado muito cedo, não teve esse prazer de ficar aquele tempo que ele deveria estar ali mamando, no quentinho ali com a mãe dele. Então ele sempre vai comer mais. Também um reflexo dessa retirada muito cedo. Número 11, miado constante. Então o miado constante ele também vai ser oriundo dessa insegurança e desse medo que é gerado, porque ele vai ficar miando, querendo o seu contato, querendo a sua atenção. Se você vai dormir e ele está ali miando constantemente,
ele pode estar se sentindo inseguro, com medo, que vai ser o reflexo lá da infância dele. Então ele está miando para te acordar, para que você vá lá perto dele fornecer esse sentimento para ele, tá? Número 12, reação à mudança. Então também vai entrar no mesmo sentido lá de ansiedade e estresse. O gato ele não aprendeu a lidar com a mudança. A mudança, naturalmente, já é algo estressante para os gatos, tá? Então o gato ele já tem essa tendência a não se dar tão bem com mudança, porque mudança traz cheiros novos, traz mudança ambiental, e o gato é um animal que ele precisa conhecer cada pontinho da sua casa para se sentir seguro. Se teve uma mudança no ambiente, consequentemente ele vai ter esse sentimento de insegurança. Ele, opa, mudou alguma coisa, será que pode apresentar algum perigo para mim? Isso é normal. Mas um gato que você trouxe alguma coisa para casa, ele ficou vários dias escondido, uma coisa, troquei um móvel de lugar, sabe? E essa super reação a qualquer tipo de mudança, ele não aprendeu que aquilo não oferecia perigo, ele não teve esse aprendizado com a mãe dele. Então ele tem essa super reação a mudanças. Número 13, propenso à infecção. Então também oriundo da falta de nutrição adequada. Então se ele não foi nutrido adequadamente com leite materno, ele vai ter deficiências de saúde na formação do seu sistema imunológico. Então ele vai estar muito mais propenso a ser um gato que pega infecções, que fica doente mais facilmente. E número 14, propenso à obesidade. Isso aqui é muito legal, tem uma pesquisa, né, que mostrou isso. Que gatos que foram desmamados muito cedo da mãe, antes dos 2 meses, são gatos muito mais propensos a serem obesos. Então, se você tem um gato aí que talvez ele nem coma tanto assim, e ele é obeso, pode ser oriundo dessa retirada muito cedo da mãe dele. A Kate Lucy, ela é assim, né? Largaram ela na frente da casa da Maria, muito filhotinha, né? Ela nem tinha desmamado ainda. Ela tinha assim, provavelmente ela não tinha nem uma semana direito de vida. Então, e ela é obesa, então a gente já consegue enxergar isso aqui com a Kate Lucy, tá bom? Então, se o seu gato apresenta algum desses comportamentos ou vários dele combinados, saiba que ele foi desmamado ou retirado muito cedo da mãe dele, e deixa aqui nos comentários se você tem um gatinho com essa suspeita, tá? Antes de terminar o vídeo, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.